a Rússia começa a ser dilacerada por todos os lados. Kimara está preparando um novo plano de guerra. Prometem a Moscou novos presentes bem na retaguarda, enquanto a estabilidade do império de Putin racha pelas costuras. Até mesmo os aliados estão virando as costas com indiferença para o ditador. Os drones russos estão condenados. Mais de dezenas de milhares de vantes foram destruídos e isso é apenas o começo. Kimara está reiniciando a guerra. A Ucrânia está aumentando seu arsenal de longo alcance, enquanto a Rússia perde simultaneamente sua retaguarda, influência e a fé na vitória. Todos os detalhes mais quentes agora mesmo. Olá! Esta é a Ucrânia hoje. Eu sou Maria Farafonova e estas são as últimas notícias. Kimara está preparando um novo plano de guerra e, ao que parece, trata-se de mudanças onde os problemas são maiores. Em uma reunião fechada do Comitê Parlamentar, Yevhen Kimara, junto com sua equipe, apresentou aos deputados sua visão sobre as ações futuras. Os detalhes da reunião não foram divulgados, mas algumas prioridades já são conhecidas. Entre as principais direções estão os pagamentos aos militares, compras de defesa, a reforma do TCK e a retenção de especialistas que já estão trabalhando na reestruturação do sistema. Ou seja, o Ministério da Defesa, ao que parece, não quer começar tudo do zero, mas sim resolver rapidamente os problemas mais críticos. Mas para a Rússia há um ponto particularmente desagradável: os ataques de longo alcance. A Ucrânia planeja fortalecer sua capacidade de atingir a retaguarda russa, aumentando paralelamente a produção de suas próprias armas. Se esta direção realmente receber recursos adicionais, os alvos russos muito além da linha de frente ficarão ainda mais inquietos. Por enquanto, o plano completo de Kimara permanece a portas fechadas, mas os contornos já são visíveis. Aquisições, centros de recrutamento, produção de armas e ataques à Rússia. E agora, a questão principal é: quão rápido tudo isso começará a funcionar? Enquanto isso, a Ucrânia não é a única que está preparando um plano de guerra. A OTAN vai destruir Kaliningrado? No Kremlin já há motivos para ficar nervoso. Putin decidirá testar a força da aliança e pode receber uma resposta que não esperava. Kaliningrado será o primeiro e depois será ainda pior. A guerra pode explodir muito além das linhas de frente. E enquanto o Kremlin assusta a OTAN, a Ucrânia já está atingindo a Rússia bem na retaguarda. Os flamingos estão se tornando um problema cada vez maior para Moscou. E isso é apenas o começo. Mais sobre isso a seguir. Ataque a Kaliningrado. A OTAN já está calculando o que fazer caso Putin decida testar a força da aliança. E o cenário para o Kremlin parece o mais desagradável possível. Um ataque russo ao Báltico e a resposta da OTAN não apenas protegeriam seus aliados, mas lançariam um contra-ataque em larga escala. E o primeiro alvo seria Kaliningrado, na Rússia, após o que a guerra poderia se mover rapidamente para muito além da linha de frente, diretamente para o interior da Rússia. E é aqui que começa um verdadeiro pesadelo tecnológico para o exército russo. Os sistemas de mísseis, a aviação e os drones da OTAN devem se transformar em uma espécie de vassoura, que primeiro varrerá os sistemas russos em Kaliningrado e depois alcançará também os alvos nas profundezas da Rússia. E ao longo das fronteiras com a Federação Russa e a Bielorrússia pode ser criada toda uma zona de defesa autônoma, uma espécie de cerca digital, onde, em vez de arame farpado, drones e robôs farão a patrulha. Mas o mais interessante foi escondido ainda mais profundamente. Segundo este cenário, na própria Rússia podem surgir pessoas dispostas a ajudar a atacar a máquina de guerra de Putin por dentro. Trata-se de envolver russos que se opõem ao Kremlin em operações contra aeródromos estratégicos, empresas de defesa, pontes e ferrovias. Ou seja, Moscou potencialmente não recebe apenas uma guerra na fronteira, mas uma surpresa muito desagradável em sua própria retaguarda. E além disso, um enredo que pode fazer o olho do Estado-Maior russo começar a tremer. Uma ponte aérea para ter entrega de drones e sistemas robóticos nas profundezas da Rússia. Enquanto os generais do Kremlin contam tradicionalmente tanques e mísseis, máquinas que não precisam de sono, férias ou medalhas por heroísmo podem estar operando contra eles. O final deste cenário é o mais ambicioso possível: empurrar as tropas russas de volta para a fronteira internacionalmente reconhecida. E se o Kremlin realmente se atrever um dia a testar a força da OTAN, a resposta, a julgar pelo plano descrito, pode acabar não sendo nada parecida com o que os propagandistas russos pintam. Mas se isso ainda está apenas nos planos, os predadores mísseis ucranianos são completamente reais agora mesmo. E por causa deles, um verdadeiro pânico está começando na Rússia. Até pouco tempo atrás, o Kremlin garantia que a sua defesa aérea supostamente controlava tudo. Agora, os analistas russos sentaram-se eles próprios para contar os flamingos ucranianos, e os números estão a tornar-se cada vez mais desagradáveis para eles. Porque o problema, ao que parece, já não é que mísseis isolados cheguem à Rússia, mas sim que eles podem tornar-se cada vez mais numerosos.
Os mísseis ucranianos aparecem cada vez mais frequentemente nos relatórios russos e o Ministério da Defesa russo declara repetidamente a sua suposta destruição. Mas o próprio facto de estes mísseis figurarem constantemente nos relatórios russos já mostra que a intensidade dos ataques está a aumentar, e o Kremlin vê isso perfeitamente. Ainda mais importante, os próprios alvos estão mudando. Os flamingos já estão alcançando alvos que estão diretamente ligados ao complexo militar industrial russo. Entre os alvos declarados estão o Centro Espacial de Foguetes Progress, o VNIR Progress, a fábrica Titan Barricade, a empresa Avitec, bem como a fábrica Votkинский Pромsynthese e o campo de testes Kapustin Yar. Ou seja, já não se trata de alvos aleatórios. As armas de longo alcance ucranianas estão sistematicamente a atingir o que ajuda a Rússia a travar a guerra. E o pior para o Kremlin, ao que parece, é que isto é apenas o começo. Os analistas russos já estão a tentar, por conta própria, acompanhar a dinâmica dos ataques e compreender quão grande pode tornar-se a produção de mísseis ucraniana. Pois quando o inimigo começa a atacar não com mísseis isolados, mas cada vez com mais frequência, a questão muda. Já não basta declarar que tudo foi abatido. É preciso explicar por que estes mísseis continuam a voar e por que razão pode haver cada vez mais deles. Os nossos drones também não ficam atrás. Com eles, a região de Moscou voltou a ser inundada por explosões. Dezenas de drones partiram em direção à capital russa e, enquanto os funcionários relatavam tradicionalmente o sucesso da defesa aérea e a queda de destroços no solo, o cenário revelou-se muito mais interessante. Em Pavlovsky Posad, a aproximadamente 67 quilômetros de Moscou, um prédio de vários andares pegou fogo após a atuação da defesa antiaérea russa. Canais de monitoramento relataram que a defesa antiaérea russa, ao tentar repelir o ataque, disparou diretamente sobre áreas densamente povoadas e na região de Kubilbinki, moradores locais relataram uma série de explosões potentes. E isso é particularmente interessante, já que um aeródromo militar está localizado lá. Também surgiram informações preliminares sobre um possível impacto em uma refinaria de petróleo. E então os problemas começaram para toda Moscou. Devido ao ataque massivo, ocorreu uma falha em larga escala no Centro de Aviação de Moscou. Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky suspenderam o recebimento e a partida de voos. Na verdade, apenas Sheremetyevo manteve o funcionamento normal. Para uma metrópole que passou anos tentando se convencer de que a guerra estava longe, este já é um sinal muito revelador. E para fechar, um golpe na logística. No distrito de Bogorodsky, nos arredores de Moscou, um complexo da Wildberries foi danificado na área do Parque Atlant. Ou seja, não são apenas os alvos militares que estão na mira. Os consumidores comuns de Moscou e as empresas também começam a sentir as interrupções. E isso, ao que parece, é exatamente o que o Kremlin menos queria. A guerra está gradualmente deixando de ser uma imagem de televisão em algum lugar distante na frente de batalha. Explosões, aeroportos fechados, incêndios e falhas na logística lembram cada vez mais aos moradores da região de Moscou que não será possível ficar de fora. Mas, ao que parece, a Ucrânia não pretende parar no que já foi alcançado. Enquanto na Rússia contam nervosamente os drones e mísseis, em Kiev já estão definindo exatamente para onde podem voar os próximos ataques de longo alcance. Zelensky declarou que as prioridades para tais ataques até setembro já estão definidas. E com o ministro da Defesa interino Yevhen Kimara discutiu financiamento adicional, recursos e novos ataques necessários para a Ucrânia. E isso não é tudo. Segundo o presidente, a Ucrânia está coordenando paralelamente novos pacotes de sanções com os serviços de inteligência, diplomatas e serviços especiais dos parceiros. E não se trata apenas de mais restrições no papel. Kiev busca maneiras de bloquear o acesso da Rússia a componentes e recursos críticos que permitem ao Kremlin continuar a guerra. Para Moscou, um cenário cada vez pior está se desenhando. Enquanto o Ministério da Defesa russo relata mais mísseis abatidos, a Ucrânia aumenta suas capacidades de ataque, define novos alvos prioritários e, ao mesmo tempo, tenta cortar o oxigênio da Rússia por meio de sanções. E se o ritmo de produção de armas de longo alcance da Ucrânia realmente aumentar, contar as saudações de fogo das Forças Armadas da Ucrânia aos russos pode se tornar cada vez mais difícil. Portanto, é melhor para Putin, por assim dizer, não se mexer nem em direção à Ucrânia, nem em direção à OTAN, porque cada resposta subsequente será ainda mais terrível e ainda mais explosiva. A Rússia está sendo tomada por uma onda de descontentamento. Por fora, calma, as lojas funcionam, as pessoas vão trabalhar, a televisão continua falando sobre a grande vitória. Mas por baixo dessa imagem, a fé no futuro está se desfazendo aos poucos. Os preços sobem, cada vez mais pessoas temem perder o emprego e o otimismo está diminuindo. Os russos ainda suportam, economizam e se adaptam, mas acreditam cada vez menos que o amanhã será melhor do que hoje.
E isso já está atingindo o principal mito da propaganda do Kremlin. Durante anos venderam aos russos um conto simples: basta aguentar mais um pouco e a guerra terminará, o país ficará mais forte e a vida melhorará drasticamente. Agora, esse conto começa a rachar pelas costuras. Mais de 60% dos entrevistados esperam que a guerra continue e as esperanças de uma rápida melhoria econômica estão diminuindo. E o mais doloroso, os russos estão gradualmente divergindo do Kremlin na questão da guerra. O número de defensores de negociações de paz já é mais do que o dobro daqueles que desejam a continuação das hostilidades. E as autoridades, em resposta, apenas apertam ainda mais o cerco. Detenções, perseguições, sentenças de muitos anos para os opositores. Mas com repressões é impossível eliminar o aumento dos preços, o medo de perder o emprego, o cansaço ou o desaparecimento da fé no prometido futuro brilhante. O Kremlin pode continuar fingindo que tudo está sob controle, mas uma mistura explosiva já está se acumulando por dentro. Desilusão econômica, cansaço da guerra, apatia e um desejo por mudanças. E pode acabar sendo que a frente mais perigosa para Putin não é aquela que fica a milhares de quilômetros de Moscou, mas aquela que está se formando aos poucos bem debaixo do seu nariz. No cenário internacional, a situação não é melhor. A Rússia está perdendo aliados. O Kremlin está sendo expulso de todos os lugares. A vertical de influência russa começou a desmoronar. Ainda ontem Moscou ditava as condições, hoje a mandam para longe. E o pior para Putin é que esse processo já não pode ser parado. Os aliados estão fugindo um após o outro. O império de influência russo está se desintegrando diante dos olhos. E o que acontecerá quando os últimos virarem as costas para Moscou? Mais sobre isso na reportagem. A Rússia está perdendo tudo. Aliados em fuga. Desta vez, Moscou pode perder até mesmo onde até pouco tempo atrás se considerava dona. O Uzbequistão, ao que parece, decidiu não comprar os Su-36M russos e, em vez disso, está olhando para os JDSE chineses. Para o Kremlin, isso já não é apenas um negócio fracassado. Este é mais um sinal de que o seu equipamento militar está gradualmente deixando de ser a escolha automática, mesmo em países que tradicionalmente estavam na órbita russa. A história aqui é particularmente reveladora, já que há alguns anos Tashkent negociava com Moscou a compra de Su-30SM. Em 2019, a mídia estatal russa chegou a noticiar um pedido oficial do Uzbequistão e a possibilidade de financiamento para essa compra. Mas o acordo nunca se tornou realidade. Agora Tashkent parece estar apostando nos JDSE chineses e aos russos resta observar como um cliente em potencial migra gradualmente para um concorrente. As suspeitas sobre o acordo chinês surgiram após o aparecimento de fotos de um J-10CE que pode ser destinado justamente ao Uzbequistão. Uma única foto não é suficiente para uma confirmação de 100%, mas os especialistas notaram uma série de características da aeronave. E ainda antes, surgiram informações de que Tashkent supostamente já teria concordado com a compra de 24 desses caças, sendo que as primeiras unidades poderiam chegar em breve. Mas para Moscou, o mais doloroso não é um único caça ou um único acordo. O Uzbequistão já havia comprado sistemas de defesa aérea chineses, incluindo o HQ-9, HQ-12 e FM-90. E quando surgiu a questão da renovação da aviação de transporte, Tashkent novamente não seguiu a proposta russa e escolheu o C-390 Millennium brasileiro em vez da opção russa. Ainda ontem, Moscou contava com sua vantagem na Ásia Central, mas hoje eles já estão escolhendo entre a China, o Brasil e outros fornecedores. E se a informação for confirmada, o Kremlin terá mais um mercado perdido e praticamente ao seu lado. Mais um golpe na influência russa veio da Turquia. Moscou vendeu outrora os seus S-400 a Ankara, contando com uma grande vitória estratégica e uma influência mais forte sobre um país da NATO. Mas agora esta vitória corre o risco de se transformar em sucata muito cara. A razão são os F-35 americanos. A Turquia quer regressar ao programa de caças, mas Washington impõe uma condição rígida. Os S-400 russos não podem estar nas forças armadas turcas. E aqui começa uma verdadeira missão diplomática. Uma das opções é retirar os sistemas de serviço, a outra é tentar vendê-los a um terceiro país. Entre os potenciais compradores foram mencionados os Emirados Árabes Unidos, mas as negociações, segundo a mídia, estão praticamente paralisadas. E agora imaginem a escala da ironia. A Rússia promoveu durante anos o S-400 como um dos sistemas de defesa aérea mais poderosos do mundo. E agora a Turquia se vê diante da escolha de se livrar dos sistemas russos em prol dos caças americanos ou simplesmente desmontá-los como sucata. Ou seja, aquilo que Moscou vendia como um símbolo de seu poder militar pode potencialmente terminar sua carreira em um simples ferro velho. Portanto, o sistema russo, que deveria ter sido um trunfo geopolítico para o Kremlin, tornou-se hoje para Ankara o principal obstáculo para a obtenção de armas ocidentais.
E se a Turquia acabar por desistir dos S-400, Moscou receberá um sonoro tapa na cara. Vendeu ao seu aliado o seu melhor sistema de defesa aérea e, como resultado, pode acabar por perdê-lo como cliente. A Rússia está perdendo influência rapidamente no exterior e isso é visível a olho nu. Países que até pouco tempo atrás olhavam para Moscou antes de tomar decisões importantes agem cada vez mais como se a opinião russa já não fosse a principal para eles. E o principal catalisador desse processo é a guerra contra a Ucrânia. O exemplo mais doloroso é a Síria. Após a queda do regime de Bashar al-Assad, Moscou perdeu a posição que construiu lá durante anos pela força das armas. As instalações russas em Khmeimim e Tartus já não parecem ser postos avançados incondicionais do Kremlin. O novo governo está assumindo o controle da infraestrutura e o formato da presença russa está mudando. Para Moscou, isso é particularmente desagradável, já que as bases sírias eram seu principal pilar para a presença militar no Mediterrâneo. Mas a lista não termina na Síria. Até mesmo a Sérvia, que por muito tempo foi chamada de um dos parceiros mais próximos do Kremlin na Europa, demonstra cada vez mais independência. Aleksandar Vučić já recebeu Volodymyr Zelensky e o próprio fato desse contato é um sinal bastante revelador para Moscou. Outro golpe, a Ásia Central. O Cazaquistão está conduzindo sua própria política externa de forma cada vez mais ativa e já pede abertamente que Moscou encerre a guerra. A Rússia, que estava acostumada a ver esta região como sua zona de influência, agora é forçada a lidar com o fato de que seus antigos parceiros não têm pressa em apoiar o Kremlin incondicionalmente. Paralelamente, o Cazaquistão está expandindo a cooperação com os Iperameiwa, desde contratos com a Boeing até parcerias tecnológicas e o fornecimento de minerais críticos. E no sul do Cáucaso, a velha fórmula russa também está falhando. A Armênia e o Azerbaijão percebem cada vez menos Moscou como um árbitro sem alternativas. A influência russa, que até pouco tempo atrás parecia ser a base do equilíbrio regional, está diminuindo gradualmente, e outros atores já estão ocupando o espaço deixado vago. O Azerbaijão também continuou a ajudar a Ucrânia, tendo inclusive enviado 40 toneladas de equipamento ferroviário. Aliyev exortou Kiev a nunca se conformar com a ocupação dos seus territórios. Em Baku, também foi realizada uma conferência dedicada à política colonial russa, com a participação de representantes de organizações circassianas, Sakha e Buryats. O resultado é um quadro bastante irônico. O Kremlin esforçou-se durante anos para mostrar a Rússia como uma potência global capaz de influenciar simultaneamente várias regiões do mundo. Mas a guerra contra a Ucrânia revelou-se tão exaustiva que Moscovo começa a perder posições precisamente onde outrora demonstrava força. E quanto mais tempo o Kremlin tenta ganhar uma guerra, mais rapidamente perde, em paralelo, a sua própria luta por influência no resto do mundo. Os drones de reconhecimento russos já não são salvos nem mesmo por uma altitude de vários quilômetros. Os interceptadores ucranianos Sting bateram o seu próprio recorde 2 vezes em agosto e o último drone russo foi abatido a uma altitude de 7.472 metros. Parece que os ocupantes estão a tentar elevar os seus olhos o mais alto possível para os esconder da defesa aérea ucraniana. Mas os drones ucranianos já estão a subir atrás deles. E isto já não é um truque isolado. Desde o início de 2026, com a ajuda do Sting, as unidades ucranianas destruíram mais de 11 mil drones russos de várias modificações, incluindo os a jato. A Rússia tenta mudar a tática, a Ucrânia muda ainda mais rapidamente. O Sting é um drone interceptador ucraniano de alta velocidade dos Wild Hornets, que já é utilizado por mais de 100 unidades das forças de defesa. E agora, para essa inteligência russa, a altitude parece cada vez menos uma salvação. Se o interceptador ucraniano alcança quase 7,5 km, a questão já não é onde se esconder, mas para onde fugir. E o que vem a seguir é chocante. O Kremlin está em pânico. A Ucrânia está preparando uma resposta que pode mudar as regras do jogo. Bombas planadoras, mísseis e drones. A Ucrânia desenvolve novas capacidades. A retaguarda russa está sob ameaça, com drones de longo alcance atingindo locais antes considerados inalcançáveis por Moscou. Agora, o mais importante. Surge uma arma capaz de mudar a guerra. Será que a Ucrânia, enfim, quebrará a superioridade russa? O que está sendo preparado para a frente de batalha e a retaguarda? Os detalhes a seguir. O campo de batalha mudará drasticamente. A Ucrânia prepara uma resposta às bombas planadoras russas com testes da bomba guiada Virivny-Uvak já concluídos. E agora isso já não é apenas um desenvolvimento promissor. Os militares ucranianos estão comprando oficialmente a nova arma e, o mais importante, a Virivny-Uvak foi criada justamente para reduzir a superioridade russa no uso de bombas aéreas guiadas. E isso é apenas o começo.
Na Ucrânia, cerca de 10 novos modelos de armamento aéreo de alta precisão estão sendo desenvolvidos em paralelo. Ou seja, não se trata mais de apenas uma bomba experimental, mas de toda uma direção que pode mudar o equilíbrio de forças no ar. As forças aéreas ucranianas já realizaram centenas de missões para testar novos sistemas de armamento. A Rússia conseguiu aumentar o ritmo de uso de bombas aéreas guiadas, KABs. Se antes se falava em cerca de 180 bombas aéreas por dia, agora as tropas russas já utilizam mais de 300. É precisamente por isso que a tarefa ucraniana soa o mais ambiciosa possível, não apenas alcançar o inimigo em quantidade, mas equilibrar a situação em qualidade e, finalmente, obter a sua própria vantagem. E agora quanto às características impressionantes. O Vrivniuvat, equalizador, recebeu uma ogiva pesando 250 kg e o seu alcance declarado de aplicação é de 10 a 130 km. Ou seja, a aviação ucraniana ganha a capacidade de realizar ataques a alvos muito além da linha de frente, não se limitando apenas à linha de combate imediata. Outro ponto importante é o preço. A bomba guiada ucraniana é quase 3 vezes mais barata que a JDAM americana. E isso significa que, na guerra moderna, não é importante apenas o poder de uma arma individual, mas também o quão massivamente ela pode ser produzida e utilizada. E isso não é tudo. A chantagem com mísseis russa pode, pela primeira vez, encontrar um sistema que mudará as regras do jogo. A Ucrânia, juntamente com parceiros europeus, está trabalhando no Freya, um complexo que deve dar uma resposta a uma das ameaças mais complexas da guerra, os mísseis balísticos. Se o plano dos desenvolvedores funcionar, Moscou perderá uma vantagem importante, a possibilidade de contar com a escassez de meios de interceptação ucranianos. Hoje, a balística é um dos problemas mais caros para a Ucrânia. O principal fardo da interceptação desses alvos recai sobre o Patriot, mas esses sistemas usam mísseis caros, cujos estoques não podem ser repostos instantaneamente. A Rússia pode tentar jogar exatamente com isso, lançando mais mísseis, forçando a defesa aérea ucraniana a gastar interceptadores escassos. O Freya visa oferecer um modelo diferente, tornar a defesa antimísseis mais acessível para escalonamento. E esta não é uma história sobre um único míssil. O lado ucraniano está desenvolvendo seu próprio interceptador FP7X, enquanto os participantes europeus do projeto fornecem as tecnologias necessárias para o funcionamento de todo o sistema. Radares, sistemas de orientação, postos de comando, eletrônica, tudo isso deve ser integrado em um único complexo. Na verdade, a Ucrânia e seus parceiros estão montando o sistema seguindo o princípio de um kit de construção, onde componentes individuais podem ser fabricados em diferentes países. E agora, o mais importante, a escala. Segundo estimativas dos desenvolvedores, o FP7X pode custar potencialmente cerca de 5 vezes menos que o Patriot PAC-3. Para uma guerra onde a quantidade de interceptadores é crucial, a diferença é colossal. Teoricamente, isso permite criar um estoque significativamente maior de mísseis e cobrir mais direções, sem gastar munição americana, onde uma alternativa mais barata pode ser aplicada. O projeto, aliás, já está ultrapassando as fronteiras da Ucrânia. Mais de 10 países europeus e 13 parceiros industriais juntaram-se ao Freya. Ou seja, a aposta é feita na produção distribuída, onde elementos críticos são criados não em um único lugar, mas em vários países ao mesmo tempo. Para a Rússia, isso significa uma tarefa significativamente mais difícil. Um único ataque não será capaz de parar toda a cadeia de produção. No entanto, ainda há tempo até a plena operação de combate. O FP7X já realizou o primeiro voo de teste controlado, mas ainda há pela frente a verificação de todo o sistema e o teste contra um alvo balístico. A Farpoint tem como meta meados de 2027 como uma data importante para essa etapa. Enquanto isso, a retaguarda russa pode se tornar um campo de caça ainda maior. A Ucrânia recebeu um novo drone de longo alcance Dovbush T-40. O Ministério ucraniano já o autorizou para uso nas Forças Armadas. E aqui o principal problema para a Rússia não é nem o fato da aparição do novo drone, mas sim o seu alcance. O aparelho é capaz de permanecer no ar por mais de um dia, e isso já é uma geografia de guerra completamente diferente. Segundo o Ministério da Defesa, esse recurso é suficiente para chegar aos Urais e à Sibéria Ocidental. Ou seja, a própria distância, que durante anos pareceu uma espécie de armadura natural para a retaguarda russa, gradualmente deixa de garantir segurança. Além disso, o Dovbush T-40 não é apenas um aparelho de longo alcance. Durante os testes, os desenvolvedores notaram a baixa visibilidade por radar, um motor eficiente com injeção eletrônica e resistência à interferência dos meios de guerra eletrônica russos.
E, portanto, a tarefa para a defesa aérea e a guerra eletrônica russas torna-se ainda mais complexa. Não basta apenas ver o drone, é preciso também conseguir pará-lo. E o mais interessante é que o Dovbush pode atuar em diferentes funções. Ele pode ser usado para reconhecimento em território inimigo profundo, correção de fogo, ataques de alta precisão através do lançamento de munições ou diretamente como um drone de ataque. Ou seja, uma única plataforma pode realizar várias tarefas ao mesmo tempo, dependendo do que for necessário em uma operação específica. As surpresas não param por aí. Isso é algo que o Kremlin certamente não esperava. Segundo o The Sunday Times, a Ucrânia pode ter usado drones britânicos nos últimos meses para ataques de longo alcance em território russo. E não se trata de um episódio isolado. Fontes britânicas associam esses drones a ataques a refinarias de petróleo russas. Entre as armas que podem ter sido utilizadas está o drone a jato Nian da empresa britânica Callen Lens. Segundo informações da publicação, tais aparelhos poderiam ter sido utilizados durante ataques a instalações na região de Moscou, Yaroslavl e Volgogrado. As fontes também mencionam outro drone britânico entre os participantes dos ataques, mas seu modelo não foi revelado. E o próprio Nian parece bastante incomum para um drone convencional. Trata-se de uma plataforma a jato com uma envergadura de quase 3 metros e um peso máximo de decolagem superior a 75 kg. Ele é lançado ao ar por meio de uma catapulta pneumática, e um motor a turbina a gás permite atingir uma velocidade de cruzeiro de cerca de 220 km por hora. Mas o mais interessante é o alcance e a flexibilidade desta plataforma. O raio de voo declarado excede 250 km, e o design permite adaptar o drone para uma tarefa específica e instalar diferentes equipamentos. Ou seja, não é apenas um aparelho que voa em uma direção para um ponto predeterminado, mas uma plataforma que pode ser configurada para diferentes cenários. Parece que está cada vez mais difícil para a Rússia fingir que tudo está sob controle. O que Moscou considerou por anos como sua vantagem está gradualmente se transformando em uma zona de risco. E o pior para o Kremlin é que esse processo já não pode ser parado. Parece que a retaguarda russa está entrando em uma nova realidade, onde estar longe não significa mais estar seguro, e a guerra bate cada vez mais insistentemente à porta daqueles que até ontem pensavam que ela nunca os atingiria. E o que você pensa sobre os últimos acontecimentos? Compartilhe sua opinião nos comentários. Deixe o seu like e inscreva-se para não perder as principais notícias. Até o próximo episódio!